Então tem que tomar cuidado com isso. Se o nosso líquido está em contato com a atmosfera, ou seja, se ele é um recipiente fechado ou se ele é um recipiente aberto. Isso tem diferença. Fala aí, eu sou o professor Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a pressão hidrostática. Então, se você está precisando aí aprender sobre pressão hidrostática, né, que é o início aí de hidrostática, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e deixa o seu like nesse vídeo, se você gosta do nosso conteúdo. Se você não é um inscrito, está marcando bobeira, é só apertar o botão vermelho e se inscrever e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Por quê? Porque todo dia tem aula nova aqui no canal do YouTube do Responde Aí. E você que está fazendo aí ciências exatas, faculdade, eu diria que é uma boa você ativar o sininho, hein? Beleza, bom, sobre pressão hidrostática, é o início aí da hidrostática. E em hidrostática a gente vai ver pressão, empuxo, princípio de Stevens, princípio de Pascal, tudo isso está aí englobado nessa parte. E se você quer um resumo sobre tudo isso que eu acabei de falar, né, que é pressão hidrostática, Stevens, Pascal, empuxo, a gente tem esse resumo para você. Ele está aqui na descrição do vídeo. É só entrar no link que está na descrição e baixar o seu resumo. Lá vai ter as principais fórmulas, tudo que você precisa saber sobre essa parte aí de hidrostática. Ok? Agora, falando especificamente de pressão, vem comigo, que a gente vai dar uma olhada. Olha só. Quando a gente está lá mergulhando, né, nós, seres humanos e peixinhos pequenos, a gente consegue ficar mais ou menos ali na parte de cima do mar, né? A gente não consegue ir lá para baixo do mar. Por quê? Porque a pressão aumenta à medida que a gente vai descendo, né? Então a gente só consegue ficar ali num nível de pressão de mais ou menos 10 vezes 10 à quinta Pascal, tá? Mas, né, à medida que a gente vai diminuindo, que a gente vai descendo lá no mar, essa pressão vai aumentando, e aí vai aparecendo uns peixes cada vez mais bizarros, né? Vai aparecendo aí uma lula enorme, uns tubarão, que aguentam uma pressão maior, né? Por exemplo, 100 vezes 10 à quinta Pascal. O ser humano já não aguenta isso tudo, não. A gente já seria uma pressão muito grande dessa água em cima da gente que a gente ia explodir, né? A gente não ia aguentar, nossos tímpanos iam explodir e ia acontecer aí algum problema. E, à medida que a gente vai descendo, tem os peixes mais bizarros ainda, e aí tem umas coisas muito estranhas lá, bem abaixo do mar, né? E aqui no nível de 1000 vezes 10 à quinta Pascal, e aí vai descendo, tem cada vez mais, e cada vez mais, né, vai passando os anos, a gente vai descobrindo cada vez mais espécies bizarras no fundo do mar, que aguentam essa pressão toda. E só um fun fact, né, um fato aqui maneiro para todo mundo saber, o recorde mundial foi estabelecido em 2014, de quanto que um ser humano conseguiu descer ali no mar, e foi de 33 vezes 10 à quinta Pascal, né? Pra gente que fica ali em 10 vezes 10 à quinta no máximo, tá bem maneiro. Agora, comparado aos peixes, né, isso não é nada, isso é fichinha, mas foi estabelecido esse recorde em 2014 por um egípcio. Ele conseguiu descer a 33 vezes 10 à quinta Pascal. Ele demorou mais ou menos uns 15 minutos para descer e cerca de 3 horas para subir, para restabelecer, né, a pressão ali no corpo dele. Mas beleza, então a gente pode ver aí que à medida que a gente vai descendo, a gente tem mais pressão em cima do nosso corpo. E essa pressão a gente chama de pressão hidrostática, porque ela é uma pressão formada ali pelo fluido que aqui no caso é a água, que está ao redor da gente, tá? E como é que calcula essa pressão hidrostática, né? Bom, a gente em algum momento aprendeu, espero eu, que a pressão, né, ela vai ser o quê? Vai ser força, né, a força que o objeto faz sobre a área de contato dessa força. Então, considerando ali um ponto A embaixo ali de uma coluna de água, de altura A, como é que calculo essa pressão? Bom, a força, ali nesse caso, vai ser igual à força-peso dessa coluna de água, então é mg. Então, com isso eu vou ter, ó, a pressão vai ser mg sobre a área, tá? E essa água, né, ela vai ter algo que a gente chama de densidade, uma densidade ρ, que nada mais é do que massa sobre volume, ok? Então, eu posso escrever massa sobre o volume, eu posso escrever como sendo a área, né, vezes uma altura. Né? O volume pode ser área vezes a altura dessa área. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, ó, essa parte daqui, que é massa sobre área, eu vou conseguir transformar em ρ sobre h. Ó, porque, ó, posso escrever daqui que massa sobre área é igual a ρ vezes h.
Então, eu vou ter ali que a pressão vai ficar, ó, ρ, né, H vezes gravidade. Beleza? Só que um jeito que a gente apresenta isso aqui melhor, e que a gente vai decorar, vai ser ρGH. Então, a pressão no ponto A vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que a densidade desse líquido, desse fluido, né? E essa densidade, ela é calculada no SI em quilograma por metro cúbico. Se a gente utilizar aqui a gravidade em metro por segundo ao quadrado, e essa altura daqui, né, em metros, o que a gente vai ter vai ser uma pressão que vai estar em Newton por metro, que também é conhecido como Pascal. Tá? Então, a unidade no SI da pressão é o Pascal. Da pressão hidrostática e da pressão normal também. E a pressão hidrostática a gente vai calcular fazendo ρGH. Ok? Beleza. Só que existe só a pressão de água sobre a gente, né? Quando a gente fala em fluido, a gente não pode pensar só em fluido líquido. O fluido gás também é um fluido. E existe, a gente que está aqui, existe uma pressão atmosférica, porque tem uma atmosfera ao redor da gente exercendo uma pressão sobre a gente, tá? E se a gente está ali ao nível do mar, né, essa pressão atmosférica, ela vai valer 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. E geralmente a gente vai fazer a aproximação de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a pressão atmosférica, que a gente vai utilizar aí o P0 para falar dessa pressão. Tá? Isso é o nível do mar. Por quê? Porque à medida que a gente não está ao nível do mar, tem menos atmosfera acima da gente, então essa pressão vai diminuindo. E é por isso que quando você vai para um local, por exemplo, uma montanha, fica difícil de respirar, porque a pressão ao redor de você ela é menor. E aí você não está acostumado com isso. Né? O ar ele também é mais rarefeito, muitas coisas vão acontecer lá em cima de uma montanha. E uma parte dessas coisas é o fato da pressão ser menor. Tá? Beleza, mas ao nível do mar, a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, a gente pode chamar esse 10 a quinta Pascal de atmosfera. Tá? Então, ao nível do mar, a gente vai ter a pressão de 1 atmosfera. Beleza? Né? Para ser mais exato, 1 atmosfera é 1,013, mas a gente faz essa aproximação de 1 apenas. Beleza. Então, se eu quero encontrar a pressão no ponto A e esse meu fluido que está ali dentro daquele recipiente, ó, repara só, não tem tampa, né? Aqui não tem tampa, então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a atmosfera atuando. Então, a pressão no ponto A vai ser a pressão hidrostática do ponto A, por conta da coluna de líquido acima dele, mais a pressão atmosférica. Então, eu posso falar ali que a pressão ali no ponto A vai ser igual a ρg, a altura do ponto A, né? Que é aquele Hzinho A que está ali em verde, mais 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é a pressão atmosférica. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Se o nosso líquido está em contato com a atmosfera, ou seja, se ele é um recipiente fechado ou se ele é um recipiente aberto. Isso tem diferença. Beleza. E a gente também tem a ideia da pressão manométrica. Né? A pressão manométrica, né, o que eu calculei ali é a pressão absoluta. A ideia da pressão manométrica é tirar a pressão atmosférica do cálculo, tá? Então, ó, por exemplo, nesse caso daqui, a pressão manométrica seria apenas ρGH, independente ali nesse caso ali, onde não tem a tampa, a gente não considera a pressão atmosférica quando eu calculo a pressão manométrica, porque eu estou tirando a pressão atmosférica do cálculo, tá? Beleza. E agora, imagina que eu tenho ali 5 líquidos dentro de 5 recipientes, né? É o mesmo líquido, no caso. Eu quero saber a pressão no ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Como é que eu faço aí para calcular? Bom, a ideia aqui vai ser o seguinte, é que, e isso a gente chama de paradoxo, tá? Da pressão hidrostática, que é, não importa qual é o formato do líquido, né, da coluna de líquido acima do ponto, né? Se aqui todos eles têm essa mesma altura H e é o mesmo líquido, todos eles vão ter a mesma pressão. Então P1 é igual a P2, igual a P3, igual a P4, igual a P5, porque todos eles estão ali com a mesma altura de líquido acima. Não importa se essa altura de líquido faz assim, se ela vai diminuindo, se vai aumentando, né? Por exemplo, esse cara daqui que é uma coluna de líquido que está em Z, mas, de fato, o importante para a gente é essa altura, tá? É a mesma altura, então é a mesma pressão.
Esse é o nosso paradoxo aí da pressão hidrostática. E ele já foi comprovado, isso realmente acontece. Então não importa o formato, o que importa é a coluna de líquido acima do ponto. Tá? Então com isso vamos calcular a pressão absoluta e a pressão manométrica no ponto A. Bora lá? Bom, para calcular a pressão absoluta, né, eu vou fazer aqui, ó. A pressão no ponto A vai ser igual à pressão hidrostática do ponto A mais a pressão atmosférica, porque esse recipiente está aberto aí para a atmosfera. Então eu vou ter aí ρg, a altura do ponto A, mais a pressão atmosférica, que é 10⁵ Pascal. Beleza, o meu ρ é a densidade da água, que eu estou utilizando aqui o 10 ao cubo, tá? É um valor aproximado para a densidade da água. A gravidade de 9,8 metros por segundo e a altura do ponto A eu vou utilizar 40 centímetros, que está ali no desenho, transformando em metro 0,4 metros. Tudo isso mais 10⁵. Então, vou ter aqui 3.920 mais 10⁵. Então, a pressão absoluta ali no ponto A vale 103.920 Pascal. E a pressão manométrica? A pressão manométrica, a gente viu que vai ser a pressão absoluta menos P0. E repara só, esse valor a gente já calculou. Por quê? Quando eu fiz aqui 10 ao cubo vezes 9,8 vezes 0,4, isso deu 3.920, eu ainda não tinha somado P0. Então, como a pressão manométrica vai ser absoluta menos P0, e a absoluta eu tinha somado P0, é basicamente pegar a parte onde eu ainda não tinha somado P0. Ou seja, é 3.920 Pascal a nossa pressão manométrica. Nesse caso daí, tá bem? E aí, esse vídeo ele te ajudou? Responde aí!